Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br. Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, aqui em São Paulo. E eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira, em São Paulo. E esse é o seu Biblecast 96. Em 96, Júnior. Você que acompanha o Biblecast notou que foi um buraco lá, do 95 para o 97. Tem um buraco. Entre 95 e 97 há uma ausência. Parece que a gente não sabe contar, né? Mas esse buraco foi proposital. Foi. Nós gravamos em outubro o Biblecast número 96. E depois de gravado e editado, a gente pensou novamente, falou assim, não vamos publicar esse Biblecast agora, porque não tá na hora ainda. Olha só, Júnior. Foi isso que a gente falou. Foi isso que a gente falou. Claro, não tá na hora ainda. Não tá na hora ainda. A gente sabia que a gente ia publicar ele em algum momento do futuro. Isso. Mas a gente achava que era um futuro... A gente nem pensou em nada. Eu não pensei em nada. Podia ser daqui a 6 meses, por exemplo. Aí... Mas o futuro chegou. O futuro chegou. A história se escreveu, né, Júnior? O que aconteceu? No Biblecast 100, quem esteve presente pôde ouvir o programa. A gente quis provar que ele existia. Tinha muita gente duvidando da gente. E aí o pessoal ouviu e depois eles queriam ouvir de novo, que não deu pra ouvir direito lá e tal. E muita gente querendo saber como é que é. Ouvir o Biblecast chamado Proibido. E aí a gente lançou agora no carnaval pro pessoal, na sexta-feira, Júnior, de carnaval. A gente lançou pra quem quisesse ouvir. Mandava um e-mail e a gente liberava um negócio meio secreto, assim, pra não ficar muito aberto, o pessoal ouvir. Quando, Júnior, o que acontece na semana? Nesta semana seguinte... Cara, segunda-feira, foi segunda? Foi. Segunda-feira dessa semana. Eu acordo de manhã e o Papa Josef Ratzinger tinha pedido renúncia do cargo de Papa. Cara, ele renunciou, cara. Exatamente. Ele renunciou. E aí, imediatamente, o mundo começou a borbulhar, né? Principalmente o mundo cristão. Principalmente. Então, devido a esse borbulhar do mundo cristão, o Biblecast 96 foi chamado das catacumbas para a luz. Exatamente. Porque a gente entendeu, nesse borbulhar de teorias, aí começa a aparecer teoria de novo, né? Um monte de gente quer dizer por que ele renunciou e etc e tal. Mas é simples, é só você ler o discurso dele que você vai descobrir por que ele renunciou. Tanto a desculpa oficial, quanto aquilo que pode estar por trás daquilo que ele realmente queria dizer, né? O que realmente estava acontecendo. E aí, quando a gente foi fazendo essa análise aí no decorrer dos dias, a gente percebeu, aliás, a gente não, o mundo percebeu, porque assistindo um programa do Jornal Nacional, por exemplo, no Brasil, nós vimos uma reportagem que dizia exatamente que a renúncia do Papa tinha relação direta com o tema do Biblecast de 96. É isso. Tudo começou na história que estão aqui agora no Biblecast 96. Exatamente. Foi por causa do Biblecast 96 que ele renunciou, na verdade. Foi por causa do Biblecast 96. Então, você vai saber ouvindo o programa. Porque, na verdade, a gente eu e o Diego somos Illuminatis. Não fala isso que vai ter gente que vai acreditar, cara. Ai, tem gente que acredita mesmo. O pior é que... Nós não somos Illuminati. Depois que a gente morrer, vai ter um vídeo de teoria da conspiração com essa frase sua falando isso daí, ó. Solta. Aí, por exemplo, isso que o Biblecast fez sucesso. É isso aí. Essa introdução está sendo feita em vídeo, está no YouTube agora. E quando acabar o programa, você pode continuar no vídeo do YouTube para ver ali um adendo que nós vamos fazer ao programa 96 para explicar exatamente por que a gente acha que ele tem alguma relevância, ele apresenta o contexto certo para a gente entender o que está acontecendo agora com a renúncia papal. Então, é isso, fique aí com o programa 96, ouça e Deus nos proteja. Gremlins nos mordam. Gremlins nos mordam. Vai lá, Biblecast 96. I can't believe this is happening. Things took a turn for the worse. Where is
all of this, y'all. Things seem much better in times past. Then I received a revelation. He won't put on what I can't bear. It's up to me to believe that now things have turned around. Whoa. Turn it around. Biblecast número 90 aí, Júnior? Ih, perdi o rumo, cara. Caramba, meu, 96. 96? É. Cara, a gente Chegando perto do 100, cara. A gente tem que parar de ficar gravando toda semana, cara. Eu já falei, cara, 15 dias. É, porque senão, entendeu? Sim. Biblecast 96, Gil. E neste Biblecast... Júnior, o tema de hoje vem com estrangeirismo, hein? Estrangeirismos, cara. A gente já usou estrangeirismo americano, mas italiano é a primeira vez, hein? Nossa, a gente tá muito chique, cara. Tá muito chique, cara. Como é que é o tema de hoje, Júnior? Então vamos lá. O título do Biblecast de hoje qual é, Diego? O título é... Tem que ensaiar, ensaiar Vai. um pouquinho, né? Aggiornamento. Aggiornamento é o título do Biblecast de hoje, Diego. É o título de hoje, Júnior. Vamos falar sobre... Vai ser mais um Biblecast histórico, né? É um Biblecast histórico. Nós viemos aí na veia histórica desde a Reforma Protestante. Então a gente vai contar aí uma historinha do outro lado. Isso, a gente vai contar a história do outro lado da Reforma, né? E a gente não quis fazer juízo de valor, a gente só contou. É isso. E como a gente gosta de falar bem das coisas, a gente deu um tom positivo. É porque a Bíblia fala que a nossa boca tem que ser uma boca que sai graça, né? Então tá bom. Então tome. Tome graça. Nós vamos continuar os dois últimos Biblecasts. Como é que pode isso, né? Se um tem a ver com o outro. Exatamente. Como que o 94, efeito borboleta, pode ter a ver com o 95? Não, é até possível, né? Que no 95 a gente falou sobre a Reforma Protestante. E é claro que a Reforma Protestante gerou um efeito borboleta. Né? Claro, é disso que estamos falando. O bater da asa da Reforma Protestante rebimbolou aqui no Biblecast de hoje. Rebimbolou aqui. É claro que esse rebimbolar da asa da borboleta do Biblecast anterior, da Reforma Protestante, é grifo nosso, certo? Sim, sim. O que nós vamos ouvir aqui hoje é sobre um outro fato histórico, né, Júnior? Um outro fato histórico que comemora 50 anos em 2012, cara. E que não faz parte da Reforma Protestante. Não. Embora possa ter alguma coisa a ver, né? É, possa ter. Mas nós aqui estamos querendo mostrar pra você como é que as coisas funcionam, né? Como é que coisas loucas podem acontecer. Exatamente. Entendeu? Porque Deus, ele mexe com tudo e com todos. Então é nesse sentido que o efeito borboleta vem vindo. E chega até nós hoje. Nesse Biblecast, é claro. Nós vamos falar de que evento, Diego? De que evento? Que está comemorando aí 50 anos. Nós vamos falar do evento mais importante, mais impactante, segundo jornalistas, da história da Igreja Católica, que aconteceu recentemente no ano de 1962. Estamos falando do Concílio Vaticano II, Júlio. Puxa vida, Diego. Realmente... o último concílio ecumênico da Igreja Católica, Diego. Concílio ecumênico? É assim que chama. O que quer dizer concílio ecumênico? Concílio ecumênico, a palavra concílio, cara, vem do latim concilium, que significa assembleia. Certo. Assembleia em latim. É. E ecumênico vem do latim ecumenicum, que significa mundo. As palavras, quando elas saem do latim e vêm para português, elas não mudam muito, né? É. Concilium, concílio. Você põe nas palavras, vira latim. Sabe falar latim? Sabe falar latim? Sei. Vamos falar em latim, Biblecast, a partir de agora em latim? Vamos lá. Vamos. Bem-vindos ao Biblecast 96. E aí? Ou seja, concílio mundial, a ideia, entendeu? Concílio mundial, significa mundo. Ou Assembleia Mundial da Igreja. Ok. Assembleia, porque é o dia em que o Papa convoca todos os bispos do mundo para decidir sobre determinado assunto. Até da Igreja Ortodoxa? Não. Ok. Certo? Só da Igreja Ocidental.
Ok. A ortodoxa dividiu mesmo. Não brinca nessa brincadeira. Não participa. Tá. Uhum. Não brinca. E o que aconteceu em 1962? O que aconteceu foi essa reunião, esse concílio do Vaticano II, que aconteceu exatamente, Júnior, às 9 horas da manhã do dia 11 de outubro. O mesmo mês, hein? Olha aí, hein? De 62. Você mesmo mês. 2000, mesmo mês da reforma que a gente comemora, né? Ok. Entendi. Isso, reuniu 2.500 bispos de 86 países na Praça de São Pedro. Olha aí, Júnior. Que coisa, hein? Como é que foi o cortejo? Então, Júnior, segundo a Veja, que saiu precisamente dia 22 de outubro. Olha aí, Adventista. O que essa data diz? Que coisa. Essa Veja veio falando sobre esse Concílio Vaticano II, né? E ela narra como sendo uma manhã ensolarada e fresca, enquanto todos os bispos iam se acomodando nas arquibancadas lá, na frente da nave central da igreja, que fica na Praça de São Pedro, né? Ok. E aí, Júnior, depois que todo mundo chegou, Júnior... Todo mundo entrou. Aí todo mundo entrou. O último da fila pra entrar foi o Papa João 23. João 23, cara. Que personagem. João 23 é o nome dele. Que personagem. Esse cara fez a história que a gente vai contar aqui agora. Não, esse cara é o cara. Sim. Que engraçado a gente falar bem, né? Fala bem do Papa, né? Engraçado, né? Você adventista que pegou esse Biblecast o primeiro pra ouvir, deve estar achando que bateu na porta errada. Ai, meu pai, estamos jogando água pra todo lado, alimentando depois da meia-noite. Tudo quanto aqueles bichinhos. Agora é o seguinte. Então, esse é o primeiro Biblecast que a gente vai dizer assim. Se você chegou agora, cara, dá uma sincronizadinha pra trás, tá? Isso. Você entendeu o que a gente tá falando aqui. Dá uma volta aí, porque esse Biblecast... Se você é adventista, se você não é adventista, seja bem-vindo. Esse Biblecast é pra você ouvir. Exatamente. Se você é adventista, cara, esse Biblecast é feito especialmente pros heróis que já estão conosco há bastante tempo. Isso. Né? Então vamos lá. Digo, a Igreja Católica é toda cheia de pompa, né? É verdade. Cheia dos rituais e tal. Toda. Então é hora para entrar no concílio para o mundo para olhar. Isso. Para o mundo para olhar. E aí, o João 23 era o último. Mas como é que ele vinha? Tava a pé, de carro? Como é que ele vinha? Não, ele vinha numa cadeira, sendo carregado sobre os ombros de funcionários do Vaticano. E quando estava chegando a um passo do portão da igreja, ele quebrou o protocolo e pediu para descer da cadeira. Em um gesto de humildade, e em seguida entrou na basílica a pé. E a plateia se levantou e o aplaudiu durante seu percurso até o altar, segundo o texto que leio da jornalista Adriana Dias Lopes. O Diego, é o seguinte, cara. Ali João 23 já deu o tom, cara. Que ia ser o Concílio Vaticano II. A reunião começou já dizendo pra onde que ela ia caminhar. Cara, que coisa, cara. Quer dizer que ele desceu da cadeira e falou, eu entro a pé. Isso, cara. Vou dizer pra você que o Papa não desce essa cadeira há mais de 2.000 anos. Não, de 1.500 anos, cara. Ele não desce a cadeira, cara. E o João 23 falou, eu vou a pé. Não, exatamente, cara. Ele fala, não, vou descer da cadeira. Porque a cadeira, ela vem simbolizando realmente toda a pompa, né, possível para aquele que é o considerado o vicário de Cristo na Terra. Exatamente. Depois do período, Júnior, que eles se tornaram adeptos ao renascentismo, aí eles também se tornaram adeptos à pompa, de certa forma, certo? A coisas luxuosas. O Papa sempre esteve ligado a fios de ouro, né? E esse vem sendo carregado pelos ombros numa cadeira. Só que a gente está falando de 1962. Um outro mundo que não justifica esse tipo de ato, né? Se fosse a rainha etíope sendo carregada pelo no tempo de Cristo, né? Mas hoje não. E ele dá uma clara demonstração disso e destoa pela primeira vez dessa postura papal até então. Entendi. Se você pergunta, mas hoje eles ainda entram carregados? Não sei, porque não teve outro concílio depois desse. Isso, esse foi o último concílio que ocorreu exatamente há 50 anos atrás. O último. A Igreja Católica comemora 50
50 anos do Concílio Vaticano II, e eu vou dizer agora, Diego, o que é um concílio ecumênico da Igreja Católica. Então fala. Eu vou falar, cara, pra você. Na Igreja Católica, até hoje, tivemos 21 concílios ecumênicos. 21. Um por século, cara. Ok, é verdade. Um por século. É coincidência, não é programado. Ok. Entendeu? Até porque teve século que teve mais de um. Então, mas exatamente. Coincidência. Aí você tem o Concílio de Nicéia, Diego. Certo, que é famosíssimo, que corroborou a passagem do sábado para o domingo, que Constantino tinha estabelecido em 321. E também o Concílio de Nicéia, na verdade, ele foi chamado, ele foi de 325, né? Ele foi convocado por Constantino, Diego. Foi ele que convocou. Foi ele que falou, vamos lá. Constantino é o seguinte, cara, ele convocou para combater o arianismo. Certo, que era uma heresia da época. Que dura até hoje. A ideia de que Jesus não é Deus, foi criado. Perfeito. Então, todos os concílios ecumênicos da Igreja Católica é quando tem uma heresia, Diego. Certo. Sempre? Sempre. Ok, sempre. Menos um. Menos um? Menos um. Menos esse. Concílio Vaticano II. Muito bem. O único que não foi por heresia. Não tinha uma heresia para combater. Era outra história. Então veja, todo concílio é chamado quando tinha uma heresia. Então o concílio de Nicéia, qual era a heresia? Dizer que Jesus não era Deus. Aí eles convocaram todos os bispos da época lá, entendeu? Resolveu o problema. Aí saiu o credo de Nicéia e assim vai. E tivemos vários concílios ecumênicos, que dá um por século. Então, não é um concílio assim, uma reunião comum, entendeu? Para um papa convocar um concílio ecumênico da Igreja Católica, tem que ser uma heresia muito grande para ele chamar todos os bispos do mundo para resolver. Isso. Por isso é chamado concílio mundial, porque para tudo para resolver o concílio. Então tiveram o concílio dos iconoclastas, lembra os iconoclastas, Diego? Lembro. Os iconoclastas falaram que não podia ter imagem na igreja. Aí convocam um concílio ecumênico para resolver. Então tivemos vários concílios, né? Tem o concílio de Trento, Diego. O concílio de Trento ele surgiu quando surgiu Martinho Lutero, entendeu? Certo. Aí a contra-reforma, fizeram lá o concílio de Trento. Então, vários concílios ecumênicos. E tem mais, Diego. Segundo a crença católica, sabe o que é? Um concílio ecumênico? Eles dizem assim, ó, nunca um concílio contrariou um anterior. Certo. Sabe por que nunca um concílio contraria o anterior? Porque a tradição faz parte da teologia? Não, porque o que é ligado na terra é ligado no céu, segundo o pensamento católico. E se eles estabeleceram um concílio, aquilo é a verdade. Ou seja, a ideia é a seguinte, a ideia é deles, né? Olhando pelo ponto de vista deles. A ideia é a seguinte, se Deus não quisesse que fosse ligado no céu, ele não deixava ligar na terra. Entendi. Entendeu? Entendi. Como Deus queria que ligasse no céu, ele deixa a sua igreja ligar na terra. Perfeito. Eles dizem assim, ó, pode ver que nenhum concílio volta atrás no que um concílio anterior decidiu. Não tem retorno, porque é a própria voz de Deus. Certo. Para você entender a importância disso. Então é a própria voz de Deus. Então eles dizem assim, ó, e o concílio sempre aparece para combater uma heresia. E, por exemplo, vários momentos a Igreja Católica passou por problemas. Até porque ela é enormemente velha. Isso. Tem muito tempo de existência. Vários problemas. E tem duas maneiras de encarar os problemas. Eu tô falando aqui como católico agora, né? Ou você chuta o balde e fica contra a igreja, como fez Martinho Lutero, ou você corrige o erro e vamos em frente, como fizeram vários outros. Então os concílios ecumênicos eram para corrigir distorções na teologia, problemas e disputas ali. Aí o Papa convoca. Havia os concílios gregos, né, anteriores, que não era o Papa que convocava. A partir do concílio de Latrão que o Papa convocou. Antes disso, quem convocava era o imperador de Roma. Ok? Ok. Tanto que Constantino convoca o primeiro. O de Nicéia, na verdade. Constantino convoca o concílio de Nicéia. Então, Diego, para a Igreja Católica, um concílio ecumênico é um negócio muito grandioso, entendeu? Que define o rumo da teologia católica. Diego, tem só um detalhe, o Concílio de Jerusalém de Atos 15, o Concílio de Jerusalém, ele não era ecumênico, tá? Certo. Não era mundial, foi local. Então o primeiro concílio ecumênico mesmo, o primeiro que conta é Nicéia, em 325. Ok. Certo? Então, Diego, por exemplo, o Concílio de Jerusalém, ele é um concílio importante que está na Bíblia, né? Mas ele não é um concílio ecumênico, porque ele foi local. O primeiro concílio ecumênico mesmo foi o de Nicéia, em 325.
Então, a partir daí, toda vez que o imperador ou o papa convocava um concílio ecumênico, parava tudo, Diego, porque a voz de Deus viria sobre a igreja. Certo, entendi. É muito importante. Não tem nem precedentes assim pra gente poder explicar pro pessoal como é o tamanho da importância, né? Então, o concílio era isso. O que o concílio decidisse, Diego, era a voz de Deus, entendeu? É um dogma. Por isso que a igreja católica cria nos seus dogmas, porque eles falam assim, ó, nossos dogmas não saiu assim da nossa cabeça, um negocinho assim, entendeu? Entendi. Por exemplo, uma coisa que o Adventista não entende é por que eles mudaram do sábado pro domingo, e que absurdo, tá na Bíblia. Só que é absurdo pra gente que tem como princípio o sola escritura. Ou seja, a gente o nosso princípio de interpretação é só a Bíblia. Mas eles não. Eles têm o princípio da tradição também, que está baseado na Bíblia, nesse texto aí de que o que ligou na terra é ligado no céu. Embora seja a interpretação deles desse texto. Mas vocês estão entendendo que não é assim tão ilógico como muita gente pensa ser. Na verdade, a Igreja Católica ela aceita 4 fontes, né? Uhum. A gente só aceita a Bíblia. E eles acham um absurdo aceitar só a Bíblia. É verdade. Isso é um absurdo. Como é que vocês acreditam só na Bíblia? Se foi a gente que disse que esses livros é que deveriam estar na Bíblia, na cabeça deles, né? É verdade. Entendeu? Então aí eles acreditam na Bíblia, mas eles acreditam nos cardeais, né? O colegiado. Certo. Como autoridade de fé, os pais da igreja, os grandes filósofos do passado e o Papa. E aí eles falam assim, vocês é só na Bíblia. Os grandes filósofos joga fora. Isso. Entendeu? Do ponto de vista deles. Então o concílio ecumênico, Diego, é o que é o mais alto grau de decisão da Igreja Católica. Perfeito. É juntar a igreja toda, né? Tanto que acontece tão pouco quanto o número de séculos que tivemos. Em 1962, o Papa João 23 é eleito. Você sabe que o Papa, quando ele escolhe o nome, o título, ele escolhe por um propósito, entendeu? Entendi. Então ele escolhe João. Por que ele escolheu João? Porque ele se identifica com o apóstolo João. Certo. Entendeu? Ele se identifica. E João é o nome mais escolhido para Papa até hoje. Tanto que ele já tá no João 23, né? Uhum. 23 caras escolheram ser João, exatamente. Mas explica bem isso aí, explica isso daí, Júnior. Como é que funciona essa escolha de nome aí? O Papa, quando ele é eleito ali, né? Tá tendo a eleição, o conclave, né? Uhum. Quando eles vão decidir quem vai ser o Papa. E aí, o Papa eleito já é chamado ali, né? Na hora. E ele tem que escolher um nome papal, que não é o nome dele. E esse nome ele escolhe de acordo com alguém que ele gosta, um teólogo que ele gosta, um outro Papa que inspira ele, entendeu? Uhum. Por exemplo, Bento XVI. Bento XVI escolheu porque ele foi lá no São Bento, no primeiro, e ele se identifica com ele. Certo. Ou se identifica com algum Bento aí no caminho. Certo. Tiveram 16 Bentos, ou Benedictus, em italiano, né? E aí escolhe o nome. E João 23 escolhe o nome de João, o discípulo amado. E Diego, para surpresa do mundo, porque João 23 já era velhinho. É quando eles falam assim, vamos escolher um cara que vai durar pouco tempo. Porque você sabe que o Papa vai até a morte, né? Não tem aposentadoria. Não tem. É até o fim. Eles falam assim, vamos escolher um que dura pouco. Por algum motivo eles fizeram isso, entendeu? E aí escolheram o João 23, cara. E João 23 durou pouquinho mesmo. Só que o pouquinho que ele durou, cara, ele transformou a Igreja Católica. Aí o primeiro ato do menino, qual que é? Concílio Vaticano II. Um concílio ecumênico. Convocou um concílio ecumênico, Concílio Vaticano II. Meu Deus, cara. E, Diego, esse foi o primeiro concílio, a primeira vez que se é convocado um concílio e que não tem heresia para combater. Sim, esse concílio foi convocado pelo João 23 para atualizar a igreja para os dias de hoje. Segundo as próprias palavras dele, limpar a poeira do trono de Pedro, que estava empoeirado. Como é que é a palavra italiana? Eu não sei ler, né, italiano? Eu vou tentar aqui. É aggiornamento. Isso, que quer dizer atualização. Ma que? Tem que falar ma que? Pra treinar aggiornamento. Isso aí. Diego, o João 23 quis dar um upgrade, cara. Foi, ele falou assim 2.0, né? Exatamente, vamos atualizar a igreja. Não foi por heresia nenhuma, foi para atualizar a igreja, que estava funcionando do jeito que funcionava há centenas de anos. Cara, imagina, ele vai atualizar a igreja, cara. Nós estamos falando da Igreja Católica, né? A mãe dos Gremlins.
É verdade, cara. Eles nascem lá. O Gremlin Mãe. E o que o João 23 fez, cara? Cara, ele convocou essa reunião, entrou desse jeito que a gente tava falando aí e começou o seu discurso. E o seu discurso foi todo o poder da vanguarda católica. Não, mas até hoje é vanguarda, cara. Até hoje. Só pra vocês terem uma ideia, algumas coisas que aconteceram lá. Ele propôs cinco mudanças básicas, mas essas 5 mudanças básicas elas mexem na própria estrutura da igreja. Não, e aí nessa mudança você vai entender por que a gente tá falando de João 23, cara. Exatamente. Porque se você falar assim, ó, Martinho Lutero era padre, né? Isso. Você pegar Martinho Lutero e falar assim, Martinho Lutero foi padre. E ele era contra a Igreja Católica. Não quer dizer nada, porque ele era um dissidente da Igreja Católica. Isso. A mesma coisa que você pegar e julgar a Igreja Adventista por um herege. Você não pode julgar a igreja por um dissidente, caramba. O cara tá bravo com a igreja. Ele é dissidente, ou seja, ele saiu do movimento. O Martinho Lutero saiu do movimento católico. Então não dá pra você usar Martinho Lutero pra falar com um católico, por exemplo, a respeito da religião dele, por meio de Martinho Lutero. Caramba. O Martinho Lutero tava contra. Isso. Só pra lembrar, nós não estamos contra Martinho Lutero aqui, cara. E nem... Só olhar o Biblecast anterior. Isso. Nós só estamos dizendo que Martinho Lutero não é um bom exemplo de padre. Caramba. Só isso que a gente tá dizendo. Não estamos dizendo que ele não é um maravilhoso religioso. Não estamos dizendo que ele não foi usado por Deus. Não, ele foi usado por Deus. Ele era um religioso tremendo. Mas não é um bom exemplo de padre. Não, sabe por quê, Gê? Porque a gente tem mania de descobrir as coisas a respeito dos outros pelo dissidente, entendeu? Sim, é que nem julgar a Igreja Católica pelos padres pedófilos. É isso que a gente é contra. Aí eu vou falar pra você, eu quero saber como é que é esse Diego aí, como é que é? Aí pega seu inimigo, cara. Você não tem inimigo, mas imagina que tivesse, né? Sim, entendi. O cara te odeia. Aí eu falo, como é que é esse Diego? Ele é legal? Não dá, né, cara? Não, você quer ver a opinião sobre a Igreja Católica? Pera aí que eu vou perguntar pra pessoa aqui. Lutero, você já foi da Igreja Católica? Agora eu acho que a gente deixou bem explicadinho, Júnior. Então é por isso que a gente tá pegando alguém, cara, que é realmente padre. Que é padre, que é papa e que não traiu o movimento. Não, e ele tá comemorando, estão comemorando 50 anos do evento da Igreja Católica. Sim. Então a Igreja Católica aprovou um negócio que pra eles é a voz de Deus. E aprovou, tava todo mundo junto lá, né? Não, tava todo mundo junto lá. O Bento XVI tava lá, cara. A voz de Deus falou, segundo eles, há 50 anos atrás, por meio desse concílio. Foi. E esse concílio propunha 5 grandes mudanças. Primeira mudança, Júnior, é na liturgia. Liturgia. Nossa, já treme tudo os Gremlins. Nossa, eu ouço a musiquinha no fundo. Cara, porque quando liturgia, quando você fala essa palavra, cara, você já pensa numa coisa intransmutável. Essa palavra existe que eu Ficou bom. Ficou bom. Que eu criei aqui? Neologismo, se não existir. Não, é um negócio, cara. Liturgia é um negócio fixo. Que não acabou. Entendeu? Você vai querer mudar a liturgia, cara? Não, liturgia não. Nossa, se você falar isso em certos lugares, o pessoal morre. E aí ele vai mexer na liturgia que funciona assim há 1500 anos, cara. Cara, a Igreja Adventista tem 100 e poucos anos, cara. Já dá problema, né? Se você falar de trocar liturgia, cara. Agora a igreja tem 1500, cara. E ele se mete na liturgia, cara. Como é que era a liturgia antes, Júnior? Olha só. Só pra você saber, até 1962 as missas eram todas feitas em latim, com o padre de costas pro povo. Maravilha, hein? Cara, imagina o padre de costas falando em outra língua. Em outra língua, cara. Me admiro como é que durou tanto tempo. Cara, durou. Tá vendo? Durou. Se você achar seu avô aí católico, ele vai lembrar. É verdade, cara. Ele vai lembrar, cara. E aí, o que o João 23 falou, cara? O João 23 falou que agora as missas deviam ser celebradas no idioma de cada país e com cada pároco de frente pro público. Diego, absoluta revolução, cara. Absoluta, cara. Porque quem ouve agora, Júnior, que já viu esse mundo assim, ele pensa que, claro, isso é óbvio. Cara, é óbvio hoje, cara. Mas você falar pra um povo que tem orado em latim
Valentim há anos de costas, falar, agora você vai virar e olhar pra eles nos olhinhos deles, você vai ficar de frente pra eles e vai orar na língua deles, cara, é muita diferença, cara, é muito. E assim, a partir de agora eles vão entender o que você tá falando, hein, cara. Ih! Porque antigamente você falava o que você queria. Se o povo não entendia, você falava assim, é porque você é povo, cara. Você não entende a linguagem de Deus. Não dá pra você, cara. Vocês seguem o que a gente fala. Acabou. É isso. Aí vem o João 23, cara, e fala, agora eu quero que fale com eles. Cara, e esse não é nem a grande mudança litúrgica. Eu acho que a maior de todas, Júnior, é que antigamente só os clérigos podiam falar lá na missa, né? Ok. E a partir do Vaticano II, os leigos também podiam participar ativamente das missas. Ou seja, um leigo podia até falar lá na frente. Cara, quem é João 23? Essa é a pergunta, cara. Quem é esse cara? Ele tinha que chegar descendo da cadeira mesmo pra conseguir fazer isso aí, cara. Ô, Júnior, antigamente os padres eles eram obrigados a usar batina só pra deixar bem claro quem é quem dentro da igreja, né? Então ele falava a língua que ninguém entendia e a roupa que ninguém usava. Exatamente, cara. Maravilha. E aí agora ele falou assim, chega desse negócio, pode usar qualquer roupa, porque o propósito é que o padre ele fique mais semelhante ao fiel. Tá de brincadeira. É evolucionário, cara. Cara, e os Green olhando pra ele, cara? Ele tinha que ser papa mesmo, né? Tinha, cara. Eu queria saber como é que foi a oposição, né, durante esse concílio, cara. Eu tenho vontade de saber. Eu quero saber pra que lado votou o Bento XVI, cara. Eu sei que lado foi. Você sabe, cara? Sei. Então fala, cara. Daqui a pouquinho eu falo. Ok. Agora ficou legal. É, eu sei, cara. Você tava lá em 62, né, cara? Nossa, cara. Eu fui um bom católico, tá, cara? Você foi mesmo, é verdade. Júnior, outro pilar derrubado no Concílio Vaticano II. Então o padre agora usava a roupa das pessoas, né? Isso. Podia usar. Por isso que eles usam as roupas normais hoje. Isso. Eles podem usar batina e podem usar roupa normal. O próximo que a gente vai falar, Diego, é absurdo, cara. Não, é muito grande, é muito forte, é magnânima. É magnânima mesmo, cara. Porque ele tira a centralidade do Papa na maioria das decisões da igreja. Cara, porque até então, só o Papa falou, era ele que falava e decidia e pronto, acabou. Cara, todo ser humano quer poder, cara. No Brasil, o cara quer ser presidente porque ele quer poder, cara. Ele não quer ajudar ninguém aqui, não. É, cara. Porque a gente ainda não evoluiu ainda o suficiente. Aí, o Papa sempre teve poder, cara. O poder absoluto, cara, era muito grande, cara. Era tão grande que é muito magnânimo da parte dele chegar e pegar o poder que ele tem e usar o poder que ele tem pra tirar o poder dele. É, cara, ele falou assim, não, agora o Papa mantém ainda a unidade, mas ele deixa outros decidirem também. Os bispos e os cardeais. Se vocês tomarem decisão lá no Brasil diferente, pode tomar lá. Isso, ele mantém a unidade, mas compartilha as decisões da igreja com cardeais e bispos. Ou seja, ele não decide sozinho. Ele compartilha com os cardeais e os bispos. Você sabe que isso nem vingou, cara. Não vingou? Não vingou. Olha aí. Não vingou, sabe por quê? O João Paulo II volta atrás. Ele volta atrás? Volta atrás porque surgiu aqui na América do Sul. É o Brasil. Cara, soltou o Brasil, dá problema. Surge a teologia da libertação de Leonardo Boff, cara. Olha aí. O que era a teologia da libertação? Dizendo que Deus tinha uma preferência pelos pobres. Isso. E que o reino de Deus era alimentar os pobres. Ou seja, era uma tentativa de unir a Igreja Católica com o PT. Ou com os movimentos de esquerda. Não, é verdade, o PT nasce dessa conversa, cara. Eu sei. Dessa conversa. Eu sei, é verdade. O PT aí os papas teve que falar assim, o outro, né? Foi depois, né? João Paulo II. João Paulo II teve que falar assim, epa, excomungou tudo quanto é padre que falou disso aí, e ele meio que centralizou de novo, entendeu? Ele não quebra o concílio, mas meio que não deixou muito, entendeu? Diego, veja o que esse João 23 fez. Ele falou assim, não, agora outros podem decidir coisas. E tem mais, Diego. Então até agora a gente falou da liturgia, do uso da batina e da descentralização das decisões, certo? Mas também muda a postura missionária da igreja, cara. Isso, ela para de ser paternalista, Júnior. O que é paternalista, Júnior? Ela era tipo, sabe quando o pai, ele obriga o filho a fazer certas coisas porque ele sabe que aquilo é bom pro filho.
Aham. Entendeu? Essa era a postura, o pensamento católico. Nós temos que converter as pessoas, nem que seja força às vezes. E aí agora é de outro jeito. Quer dizer que é o seguinte, quando eles chegaram aqui, tinha os índios aqui no Brasil, eles chegaram e falaram, vamos converter vocês. Isso, só que tinha um detalhe nesse vamos converter vocês. Eles olhavam para os índios de cima para baixo. Nós somos o povo de Deus e vocês são uns animais. E nós vamos ter que converter vocês. Entendeu a postura? Entendi. Agora não. Agora a igreja, ela vê todas as classes sociais sem diferenciação e ela leva em consideração o que eles pensam. Isso, e ela começa a trabalhar, fazer trabalhos comunitários, entendeu? Em auxiliar, além de converter. Porque, Júnior, uma das coisas que ele derrubou, Júnior, foi uma ideia que ela vem dentro da igreja há muito tempo. Desde o 3º século depois de Cristo já tem essa ideia. Essa ideia, ela já foi testada no Biblecast, que é uma frasezinha feita em latim que a gente sempre aprende e repete, né? Uhum. Que quer dizer, que diz extra ecclesiam nulla salis. Fora da igreja não tem salvação. Ou seja, a salvação é pela Igreja Católica. Isso, assim pensavam desde muito tempo atrás. Ou seja, você não é salvo sem passar pelos sacramentos, que são batismo, crisma, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. E quem aplica esse sacramento é só um sacerdote que passou pelo sacramento da ordem, ordenado. Certo. Só ele pode aplicar para você a penitência ou a reconciliação com Deus. Se você vai para outra igreja, não tem isso, então não tem salvação. Era essa a ideia. Exatamente. Júnior, o Papa Bonifácio VIII falou isso em 1302, mas no Concílio de Latrão, o 4º Concílio de Latrão, 1215... É isso mesmo. Eles declararam lá, há apenas uma igreja fiel, universal, e fora dela não há qualquer tipo de salvação. Não há qualquer salvação. Então você veja que é uma ideia muito claro, muito antiga e clara. E clara e forte. Tanto é que é assim que o próprio conceito missionário paternalista vem dessa ideia. Você tem que entrar na igreja, senão você vai se perder. Exatamente. E quando eu forço você a entrar, eu tô forçando você a se salvar, cara. Isso. Entendeu? Vocês vão me agradecer depois. Exatamente, paternalismo. O pai não fala assim? Você vai me agradecer mais tarde, filho? Me agradecer. Exatamente. O que o João 23 fez, cara? Júnior, o João 23, ele fez a igreja passar a aceitar a ideia de que por meio de outras religiões também é possível conhecer a Deus e conquistar a salvação. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Cara, a igreja católica aceitou a igreja adventista. Aceitou Lutero, cara. Cara, aceitou Lutero, cara. Aceitou. Falou assim, tá bom, aceitamos vocês protestantes. É possível. Tá bom. Tem salvação aí com vocês também. É por isso que a gente falou que é um efeito borboleta, cara, de Lutero, o Concílio Vaticano II. É por isso que com muito prazer eu recomendo pra você que ainda não ouviu o Biblecast 35, Adventistas sim, exclusivistas não. Ah, opa, isso mesmo. Porque se você, adventista, pensa que a salvação só vem pela igreja adventista, você está agindo como um católico medieval. Antes do Concílio Vaticano II. Exatamente, cara. Você é aquele que está declarando dentro da igreja adventista extra ecclesiam nulla salis. O que não é uma crença da igreja adventista. Se você quiser ouvir o Biblecast 35, eu recomendo você saber quais são as nossas declarações oficiais sobre nosso relacionamento com outras igrejas. E aguardem Biblecast futuro sobre isso, hein? É verdade. Ô Diego, eu vou dizer um negócio pra você. Abalou tudo, cara. Abalaram as estruturas da igreja católica. Mas, cara, então ele falou assim, agora, através de outra igreja tem salvação também. Diego, isso aí quebra tudo, entendeu? Quebra tudo. Quebra tudo, cara. E aí, é por isso que a gente tá falando aqui, ó, que não é um dissidente. É alguém que fez, que era papa, fez num concílio ecumênico, tá válido até hoje, e eles estão comemorando 50 anos. Só pra você saber, Diego, cara, o João 23, eu tenho uma... Diego, eu vou falar um negócio pra você. Fala. Que o me perdoe, cara. Certo. Então, eu vou longe, cara. Porque quando a Bíblia diz que tem surpresa no céu, cara, Diego... E também, nossa, Diego, eu não sei nem se eu devo falar isso, cara. Eu sei que a tua luta é grande. É grande, cara. É grande. Eu também não sei se você deve falar isso. Diego, é o seguinte, o João 23 destoa muito, cara. Muito. Ele destoa muito do negócio, cara. Ele é muito pra frente.
Muito pra frente. E ele veio pra aproximar a igreja do povo, cara. Sabe o que ele queria, cara? Ele queria aproximar a teologia do povo. Uhum. Você tem noção, cara. É? Mas é o seguinte, Diego, de vez em quando eu penso assim, Deus tava com a mão em cima de João 23, cara. Eu também acho. Porque assim como nós declaramos que há pessoas de outra fé que são de Deus, cara, nós temos um grande preconceito com o cara porque ele é papa. É. E a gente vê todo o sistema papal como corrompido, assim como a gente entendeu desde Lutero que o sistema papal corrompeu a verdadeira religião, que a igreja se vendeu e que o sistema papal ele foi o patrocinador de tudo isso, né? Mas eu não tenho coragem de julgar o ser humano. Não dá. Nós não podemos julgar alguém que está debaixo da estola sacerdotal do Papa. Não podemos julgar o ser humano. A situação, o sistema é o que nós somos contra, é o sistema que a gente condena, e sim, muitos beberam desse sistema aí, vão pagar no juízo final. Mas eu não sou capaz de julgar, e quando eu vejo o João 23 fazer essas coisas que ele fez, eu fico tentado a crer, tentado a julgar, se for julgar, que seja para julgar pro bem, né? Não é isso, Fico cara. tentado a crer que esse cara, ele estava sendo guiado por Deus de alguma maneira, porque... Você viu como é que é difícil pra gente falar? Porque os nossos gremlins não vão deixar, cara. Não vão, a gente tá... Sabe por que a gente tá demorando tanto pra falar? Porque A gente acredita, mas os nossos gremlins não vão ligar pra gente. é os Gremlin, cara, a gente... É os gremlins, cara. E depois que eu li o negócio do remanescente, cara, tá claro mais ainda pra mim. Nossa, cara, os Gremlin não deixam a gente falar, cara. A gente fica rolando pra falar com a dos Gremlin, cara. Cara, eu acho que ele faz parte dos 7 mil que não deitaram o joelho a É Baal, isso, cara. é isso, cara. João 23, põe aí, anota aí, cara. Cara... Se tu não vê no céu, tudo bem, pode ser que não vá mesmo. Mas se tu vê, não fica assustadinho não, lembra desse Biblecast. É isso mesmo. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, se alguém me perguntar, tem coisa boa na igreja católica? Eu digo João 23. Pra começar. Pra começar. Pra começar, cara. Não tem problema. Tem coisa Entendeu? ruim, tem coisa ruim na igreja católica? Não, tem uma lista. Tem coisa ruim na igreja adventista? Tem também uma Lógico. lista. Tem coisa ruim na igreja presbiteriana? Tem. Batista? Tem. E a gente já falou de tudo. Vai no Biblecast A Marca da Besta. Tem um monte de Biblecast aí, cara. Tem. Que a gente já mostrou. Hoje a gente tá conversando que nem amigo, cara. Isso, cara. E a história desse cara, esse João 23 aí, ela é muito marcante porque ela traz o evangelho pro católico, cara. É, Porque cara, esses 5 pilares que ele derruba e reconstrói, cara, são pilares do evangelho. O próprio fato dele descer da cadeira em sinal de humildade é algo... Que isso, cara? É algo que o pontífice que se arroga vicário de Cristo não fazia há tempos, cara. E esse cara, ele tá entendendo quem é Cristo a ponto de descer da cadeira. Meu Deus. Sabe o que aconteceu depois, gente? Eu vou contar. Sabia que ele morre antes de terminar o concílio? Você tá de brincadeira. Ele morreu, durou 1 ano só. O concílio dura 3 anos. Ele durou 1, cara. Ele só falou, vamos começar, e morreu. Sabe porque ele morreu, né, cara? Agora eu tenho certeza que é Deus mesmo. Então, cara... Agora eu tenho certeza que esse cara é de Deus. Quando morre assim, quando vira mártir, cara. Tudo que ele fez antes e falou vai pra glória, cara. Porque se ele continuasse lá, iam continuar brigando com ele, né? Olha que absurdo que você fez, era um louco, né? Entendeu? Entendi. Mas na hora que tira de cena, cara, acabou. É verdade. Cara, e ele conseguiu votar tudo esse aqui principal antes de morrer. Certo. Os 5 pilares principais aí que a gente falou. E morre. Ele vota e morre. Certo. Quando votou, ele morreu, cara. O concílio vai durar mais 2 anos sem ele. E aí o próximo Papa pegou o nome de Paulo, cara. Certo. Foi Paulo VI, cara. Paulo VI entrou e falou assim, ó, eu continuo que meu amigo João 23 começou, cara. Nossa, cara. Põe Paulo VI no pacote. É muito provável que o Paulo VI tenha sido eleito por causa da revolução que ele começou com o João 23, né? A galera que tava gostando, né, falou, vamos pôr alguém. Isso, vamos pôr alguém que segue a linha. Segue a linha. E agora aí, eu quero saber, Júnior, termina. Eu quero saber 3 anos depois, em 1965. o que o Bento XVI votou nessa história. Então tá bom, vamos lá. Então vamos lá. Paulo VI termina o concílio, ok? Ok. E tudo vota. Paulo VI era favorável, maravilha, né? Uhum. Os liberais. Aí Paulo VI morre, eles estão morrendo tudo normal, tá? Porque o João 23 já tava velhinho, eles queriam que durasse pouco mesmo, só que ele durou pouco, cara. E o que ele fez não parou mais, cara. Uhum. Aí Paulo VI entrou, ok. Aí Paulo VI morre, cara. Então, os 2 caras do Concílio Vaticano II eram João 23 e Paulo VI.
O próximo cara que entrou foi o primeiro a pegar o nome dos dois, cara. O cara falou assim, ó, pra mostrar pra todo mundo que eu sou a favor do Concílio Vaticano II, eu vou pegar o nome dos dois. Eu vou me chamar João Paulo. Ó, eu sou João Paulo I, cara. Cara, tem uma teoria de conspiração muito grande que mataram João Paulo I por causa disso. É verdade, tem mesmo. Porque ele morre rapidinho. Sim. Ele morre rapidinho. Aí, cara, o outro que entra no lugar de João Paulo I falou assim, mas deixa comigo. Mataram o João Paulo I, eu vou de João Paulo II. O meu nome é João Paulo II. Mas João Paulo I ele morre assassinado? Ele morreu rápido, acho que é rapidez da morte. Meses só no cargo, entendeu? Sei. Acho que ele ficou um mês no cargo. Então, João Paulo I, cara, ele morre depois de um mês, cara. Cara, ele foi papa um mês, cara. Ai, cara, isso quer dizer alguma coisa sobre o papado. Tudo bem. Ele foi papa um mês. Ou é muito estressante. O cara morreu, não aguentou um mês. Ou escolheram ele já no leito, né? Não foi, cara, que isso. Ele tava bem, pior que ele tava bem. Tava bem, cara. Ninguém vai escolher ninguém no leito, não, cara. Eu sei. É o seguinte, cara, o que eu sei, ele pegou o nome de João Paulo I, cara. Muito provavelmente é alusão a João XXIII e Paulo VI. Certo. Aí veio, depois que ele morre, e isso tudo no ano de 77, eu quero frisar, porque nesse ano nascia pastor José Flores Júnior, tá? Olha aí, que bonito. Ok. Aí, cara, surge Carol Wojtyla, que adota o nome de João Paulo II. Isso. Não é? Morreu, mas a gente vai continuar aqui. Vai continuar. E continuou mesmo, cara, porque o João Paulo II abriu tudo que tinha que abrir nessa igreja. Querido, ele não é o querido? Ele é querido. Querido por todo mundo, o pregador, ele ia lá falar com os judeus. Não ia lá falar com os judeus? Ia. Ele ia lá falar com os judeus. E o cara dá tiro nele, ele vai lá e perdoa o cara. É verdade. Não é, cara? É o João de Deus, cara. E deram um tiro no João Paulo II, né? O que aumentou as teorias da conspiração pro João Paulo II. Pronto, é. Entendeu? Então, o João Paulo II, ele reina, podemos dizer assim, né? Uhum. Ou ele pontificia, né? Pontificia. Ele pontificia por 25 anos, cara. E morre, e entra Bento XVI, que não gosta desse negócio nem de João e nem de Paulo na hora de pôr nome. É mesmo, ele põe Bento. Chega desse negócio. Nada de João Paulo III. É verdade. Ele troca tudo, cara. É o seguinte, cara, muito provavelmente Bento XVI votou contra no Concílio Vaticano II, cara. Muito provavelmente? Sim, ele é da ala contrária, da ala conservadora da igreja. Olha aí. Tanto que quando ele foi entrar, teve um barulho, entendeu? Falou assim, a ala conservadora vai voltar no poder, etc e tal. Depois de tanto tempo, a ala conservadora conseguiu. Não conseguiu voltar no poder. E ele sempre foi duro, entendeu? O Bento XVI, Diego, quando ele ainda era Joseph Ratzinger, ele trabalhava para João Paulo II, ele era o chefe de, como é que chama? Da Congregação para a Doutrina da Fé. É, da Congregação para a Doutrina da Fé. Ou seja, ele atacava as heresias. Isso. Ele era o Tim deles. Combatia as heresias. Esse cargo aí era o equivalente ao Tribunal da Inquisição lá na Idade Média. Certo. Entendeu? Que combatia as heresias. Era ele, então ele era da linha dura. Certo. E aí ele chegou ao poder e tá aí até hoje. Diego, voltando a João 23, cara, a Igreja Católica só tem a renovação carismática, só tem a canção nova, só tem tudo isso por causa de João 23. Cara. Isso. Entendeu? Entendi. E isso eu posso até dizer, Diego, que isso levou ao pós-modernismo. Posso dizer? Não posso dizer? Pode. Porque isso trouxe para a Igreja Católica problemas de secularismo. É, e também criou uma ideia de tolerância, entendeu? É verdade. E com a ideia de tolerância, a gente pôde entrar e conversar com eles. Não tinha diálogo. Lembra antigamente como é que era? É verdade. Os católicos não gostavam de crente, cara. Não deixavam o filho chegar perto. É? É mesmo, cara. É verdade isso. Você falou agora, lembrei de alguma coisa assim no meu passado. É, cara, não podia chegar perto. O pai falava assim, ó, não vai perto daquele lá não, que ele é crente. Era assim, cara. Hoje não é mais assim, cara. É verdade. Aí sabe o que aconteceu? Na minha cabeça, cara, Deus colocou a mão e Deus falou assim, agora eu quero que vocês conversem. Entendeu? Entendi. A Igreja Católica vai conversar com os protestantes. Então é o seguinte, por que a gente fez o Biblecast de hoje, cara? Por quê? Fala pra mim. Cara, a gente fez o Biblecast de hoje porque Deus, ele tem maneiras que a gente nem imagina. E eu, quando leio a história do Concílio Vaticano II, cara, eu entendo que é mais ou menos isso. Parece que é Deus agindo por caminhos que a gente nunca ia imaginar
na vida. Então você que tá aí tentando pregar pro seu amigo, pregar pro seu vizinho, pro seu filho, pra sua mãe, que não é adventista, ou que não é cristã, ou que é de outra igreja, que você não concorda, saiba que Deus também tá fazendo isso, entendeu? Entendi. Deus também tá pregando, cara. E Deus, assim como foi na casa de Cornélio, cara, a surpresa de Pedro, cara, quando Pedro chegou na casa de Cornélio, que era um gentil, e eles já tinham recebido o Espírito Santo lá, cara, Pedro achou que iria pregar o evangelho pra eles, chegou lá, Deus já tava lá, cara. Então não estamos falando da instituição católica, estamos falando de pessoas. Então tem gente lá que Deus tá com eles. Pessoas, entendeu? Sim. E a Bíblia diz isso, né? Povo meu, a Bíblia chama, né? Povo meu, a Bíblia chama de meu povo. Lá em Apocalipse 18, verso 4. A Bíblia chama de meu povo. Então, Diego, Deus está conduzindo os seus para que haja um rebanho e um pastor, cara. Ainda há outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor, cara. Eu vejo nisso, Diego, a mão de Deus fazendo isso. De uma maneira ou de outra, entendeu? Uhum. E segundo, Diego, nem tudo aquilo que parece negro, se é que você acha que é negro... Entendi. Nem tudo que reluz é ouro, né? Aí você tá fazendo o contrário. Claro, exatamente. Nem tudo que é negro é trevas. Isso. Deus tem uma luz nesses lugares. E Deus está pregando para eles. E às vezes a gente fala em pregar porque a gente criou uma inimizade, entendeu? É verdade. A gente cria inimizade, aí não tem diálogo, cara. Então Deus abriu pro diálogo e a gente fechou a porta de cá. A gente fez esse Biblecast de um olhar, assim, até legal, né? Uhum. Um olhar, assim... Positivo. Positivo, porque Deus quer o diálogo, cara. Mesmo que a gente esteja errado, ou que eles estejam errados, entendeu? Sim, entendi. O que deve acontecer é o diálogo. Então vamos deixar claro aqui, Júnior. O objetivo do Biblecast de hoje é demonstrar que Deus está se preparando para voltar, quer a gente esteja fazendo alguma coisa ou não, independente dos nossos próprios esforços. E eu estou falando como pessoa e, em segundo lugar, como denominação. Você está dizendo que Deus ele mexe onde a gente nem imagina. Isso, que ele está operando e está agindo em vários lugares e está fazendo as coisas acontecerem. E a gente vê, às vezes, principalmente nós evangélicos e principalmente nós adventistas que temos uma visão profética a respeito do tempo do fim, a gente costuma condenar tudo que tem relação àquilo que a gente chama de engano no tempo do fim. Uhum. Mas o engano, para ser engano, ele tem que ter alguma ligação com a verdade, com o que é certo, com o que é bom, cara. Então, não é puro engano. Nunca vai ser puro engano. Não. A palavra engano já indica que parece bom. É, exatamente. Que a aparência é boa, né? É, por isso está enganando. Exatamente. Não é mal. É. Então, nem tudo é essencialmente mal. E às vezes a gente olha para a Igreja Católica e pensa nela como se ela fosse essencialmente má. Mas as pessoas que estão nela também são pessoas de Deus. Há muitas pessoas de Deus lá na Igreja Católica. Isso é frase da própria Ellen White. Ela também fala isso. Há muitos filhos de Deus que estão lá na Igreja Católica. E também é o seguinte, a gente não está dizendo que a igreja mudou e ficou boazinha agora. Isso, não estamos. Nós ainda somos oficialmente declarados contra a postura teológica da Igreja Católica. Protestantes, somos protestantes. Se você é católico e está nos ouvindo, nós não estamos fazendo juízo de valor de você. Nós estamos dizendo que nós não concordamos com a maneira como a Igreja Católica interpreta a Bíblia. É isso. É isso. Nós não concordamos e eles não mudaram. Eles continuam interpretando do jeito que a gente não gosta. E o que a gente está dizendo é que em 1962, Diego, aconteceu alguma coisa lá que foi bem próximo do que a gente prega. Isso, foi bem próximo. Bem próximo, guardadas as proporções católicas. Isso. Entendeu? Eles avançaram pro nosso lado. Eu não tô dizendo nem que eles continuaram avançando, mas que houve ali, cara. Como no Egito, cara. Brilhou uma luz ali, né? É. Teve como lá no Egito, o senhor faraó Akhenaten, cara, ele mandou parar com a adoração dos outros deuses para adorar um só, cara. Exatamente. A gente já falou isso nos Biblecasts lá do fator Melquisedeque. Isso. Entendeu? Tem um lampejo, né, da coisa acontecendo. Senhor da terra e céu, que toda criação exulte em louvor a Deus, somente Deus, somente Deus é o Rei dos Reis.
Obrigado. Uhum. Eles ficaram muito, vamos dizer assim, pô, perdi a palavra, cara. Afetos não é. Você tá com sono, hein, cara? Acorda aí, cara. Não, tô acordado, não é afetos, é. Sua voz tá de sono. Não tá com sono não, cara. Assim, agora ficou normal. E o que vai normal, caramba, cara? Vai normal? Te falar, viu? Você tá com voz de olhando pra cima. Não tô, cara. Tô firme aqui, Catando- cara. Botei o catando as microfone palavras. na posição, cara. É que a palavra sumiu, não tenho culpa. catando as palavras. O que você vai falar? Como é que é? Aí depois dos papas renascentistas, eles ficaram afetos, né? Afetos não é a palavra, Júnior. Me ajuda, cara. Não sei qual é que você vai falar, cara. Você não tá reconhecendo a posição da palavra né, no contexto você encontrar que serve? Não. Não faz ideia do que você vem falar. Ok. Aí depois. Conheço você já, mas entendeu? Uhum. Dei a mente sua. Não consegui ainda, cara. Uhum. Ele era o Biblecast da Igreja Católica. Eu gostei da comparação. Não, e eu vou dizer um negócio. A comparação dele falando desse jeito, a gente tá muito orgulhoso, né? De achar que a gente tem a influência que ele tinha. É verdade, é verdade. É claro que não chega nem aos pés. Tem né? uma soberba nessa afirmação. Não, é uma grande soberba. Uma grande soberba. Uhum. Já deu. Já explicou, vai. Heróis, vem com a gente, cara. Então vai, João 23, vai.